Presidente, eu venho aqui fazer uso da tribuna para fazer leitura de um projeto de lei que apresentei hoje, pela manhã, estou apresentando hoje, que institui o Observatório da Violência Política Digital contra mulheres por razões de gênero ou raça no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul decreta: Capítulo 1, Disposições Preliminares, fica instituído no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul o Observatório de Violência Política Digital contra as Mulheres por razões de gênero ou raça. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, considera-se violência política digital contra as mulheres por razões de gênero ou raça toda ação, conduta ou omissão praticada em ambiente virtual que tenha por objetivo ou efeito impedir, dificultar ou restringir o exercício dos direitos políticos das mulheres parlamentares ou não, fundada em sua condição de mulher, raça, cor, etnia ou outras diversidades, incluindo-os, mas não se limitando. A divulgação de informações pessoais ou privadas para constranger, intimidar ou prejudicar a atuação política da mulher. O assédio, a ameaça, a humilhação, a perseguição ou a exposição vexatória com o intuito de deslegitimar a atuação política da mulher. A prática de difamação, calúnia ou injúria com base nos estereótipos de gênero, raça ou etnia. A disseminação de discursos de ódio, incitação à violência ou ameaças contra as mulheres em razão de sua atuação política. Ataques discriminatórios relacionados à maternidade, estado civil, aparência física, orientação sexual, identidade de gênero ou vida privada. Dos objetivos do Observatório. O Observatório da Violência Política Digital contra as Mulheres por razões de gênero ou raça tem por finalidade criar banco de dados sobre ocorrências de violência política digital, implementar medidas de estímulo à participação política de mulheres, conscientizar a sociedade sobre a importância da pluralidade e representatividade política feminina, desenvolver campanhas educativas, ações de treinamentos e atividades de prevenção. Realizar busca ativa e monitoramento constante de atos de violência. Fomentar denúncias e garantir proteção e acolhimento às vítimas. Produzir estudos qualitativos e quantitativos sobre o tema. Promover a formulação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da política digital. Das diretrizes do Observatório. O Observatório adotará as seguintes diretrizes: a promoção do diálogo e da articulação entre órgãos públicos e sociedade civil. O acesso célere às informações relativas aos casos de violência política digital. A divulgação de dados, estudos, estatísticas e relatórios periódicos. O estímulo à participação social e ao fortalecimento dos instrumentos democráticos. A consideração da interseccionalidade das opressões na análise e formulação de políticas públicas. Das atribuições do Observatório. São atribuições do Observatório: coordenar ações entre órgãos públicos que atendam mulheres vítimas de violência política de gênero. Monitorar a atuação de grupos extremistas que disseminam discursos de ódio contra as mulheres. Integrar e padronizar os sistemas de registro e armazenamento das informações sobre violência política digital. Constituir e manter registros eletrônicos contendo, no mínimo, dados do ato de violência, data, horário, local ou plataforma utilizada e descrição de fato. Dados da vítima, idade, identidade de gênero, orientação sexual, raça ou etnia, pertencimento a comunidades tradicionais, condições de pessoa com deficiência, profissão e escolaridade. Dados do agressor, quando identificável, idade, identidade de gênero, raça ou etnia, relação com a vítima e eventual histórico de antecedentes. Informações sobre a plataforma digital, suas políticas de proteção e medidas tomadas em relação ao caso. Dados relativos às ocorrências registradas perante as polícias e o Poder Judiciário, bem como
informações sobre o atendimento prestado. A metodologia da coleta de tabulação de dados deverá ser padronizada. A coleta e a divulgação dos dados observarão a legislação aplicada, especialmente a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Da implementação e da divulgação. O Poder Executivo, com finalidade de combater a violência política de gênero digital contra as mulheres, deverá elaborar um plano estadual do Sistema Integrado de Informações sobre Violência Política Digital contra as Mulheres, instituir comitê gestor do sistema, composto por representantes de órgãos públicos e da sociedade civil, incluindo, quando existente, representantes de órgãos voltados à promoção dos direitos das mulheres no âmbito do Legislativo Estadual. O Observatório apresentará anualmente relatórios de suas atividades, contendo análise dos dados coletados e propostas de ações de enfrentamento. Parágrafo único. O relatório será debatido em audiência pública, realizada na Assembleia Legislativa, ocasião em que poderão ser apresentadas críticas e sugestões para o aprimoramento das ações. A Assembleia Legislativa e os órgãos do Estado do Mato Grosso do Sul deverão julgar em locais de ampla circulação cartazes informativos sobre o Observatório e seus canais de denúncia. Da Semana Estadual do Combate. Fica instituído a Semana Estadual do Combate à Violência Política Digital contra as Mulheres, a ser realizado anualmente no período de 8 a 14 de março. A semana a que se refere o caput desse artigo deverá ser incluída no anexo do calendário oficial de eventos do Estado do Mato Grosso do Sul, conforme disposto na Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010. Os materiais da campanha alusivo à semana poderão ser veiculados em emissoras de rádio e televisão, em redes sociais e páginas oficiais da internet, por meio de cartazes, folhetos e demais meios de comunicação popular. Das disposições finais, fica instituída a Comissão Estadual do Enfrentamento à Violência Política Digital contra as Mulheres, composta por representantes da sociedade civil, universidades, centros de pesquisas e organizações de defesa dos direitos das mulheres. Fica estabelecido a colaboração permanente entre o poder público e os movimentos sociais para a implementação e fiscalização das políticas previstas nessa lei, com possibilidade de apoio financeiro e logístico. As empresas decorrentes da execução desta lei ocorrerão à conta de dotação orçamentárias próprias, suplementada se necessário. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 dias a contar da data de sua publicação. O Poder Executivo deverá firmar convênios e parcerias com entidades públicas e privadas, nacionais ou internacionais, visando a execução de ampliações das ações previstas nessa lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, fica aqui registrado o nosso projeto de lei dessa semana e quero aqui também fazer menção, já estamos falando das mulheres, lembrar aqui o dia 27 de abril, que foi o Dia das Empregadas Domésticas, essas mulheres que têm um trabalho difícil, que acordam muitas vezes pela madrugada, pegam um ônibus e muito longe para poder chegar aos seus locais de trabalho, que vivem sob condições de salários mínimos, de exploração de trabalho, e a gente quer aqui fazer menção à importância desse trabalho, que é um trabalho doméstico invisibilizado, e um trabalho invisibilizado por ser um trabalho que historicamente foi atribuído às mulheres. E o trabalho das mulheres sempre foi invisibilizado. Então, é importante a gente lembrar desse dia tão importante, desta categoria, que é fundamental na construção da sociedade, na importância do desenvolvimento social e econômico do país, mas que não são reconhecidas e são invisibilizadas, né? E que elas passaram a ser visibilizadas somente com a PEC das domésticas, que mais ficou conhecida, aprovada pela presidente Dilma em 2015, que então elas passaram a ser reconhecidas como um trabalho e com horário de trabalho. Até então, essas mulheres tinham um trabalho escravos, muitas vezes, dentro de casa. E me lembro aqui até mesmo da fala da deputada que representa as domésticas em São Paulo, em que diz que ela passou a ser reconhecida e que ela sentiu que ela tinha dignidade no momento em que ela
deixou de dormir nos quartinhos das casas e foi morar junto ao movimento de pessoal sem teto. Foi quando ela reconheceu. Em nome das domésticas, eu quero aqui também parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras pelo dia 1º de maio e dizer que esse é um dia de luta, um dia de reconhecimento, um dia importante, porque nós, trabalhadores e trabalhadoras, sabemos que todo e qualquer direito que nós temos foi conquistado com muita luta. Então, quero parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras pelo dia de amanhã, Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Muito obrigada.